Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. É com grande alegria que estamos aqui nesta manhã para louvarmos e agradecermos o nome santo de nosso Deus Pai. Aproveitando, meus irmãos, já se encontram em pé, por gentileza, abra comigo a tua Bíblia no livro de Hebreus, ou na carta aos Hebreus, capítulo 10, capítulo de número 10, verso de número 37, 38 e 39. Hebreus capítulo 10, versículo 37, 38 e 39. Para nós ganharmos tempo, vamos ler: pois ainda em breve aquele que vem virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem para a conservação da alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem para a conservação da alma. Podeis tomar os vossos assentos, por gentileza. Meus queridos irmãos, antes de mais nada, queremos externar o nosso agradecimento, primeiramente a Deus, depois aos nossos pastores, pastor Léo, pastora Kelly, nossos amigos de longas datas, pela oportunidade, pela confiança. Também louvarmos a Deus pela vida da igreja presente, a igreja que nasce, a igreja ainda engateando, seu primeiro ano. E eu tenho certeza que essa igreja vai crescer muito, fundamentada e arraigada na palavra de Deus. Pastora Kelly, eu tive a oportunidade de ministrar no culto de despedida dela para missões, mais de 20 anos atrás. Nós congregamos juntos em algumas igrejas e hoje estamos aqui. E ele, o pastor Léo, pastoreando esta igreja, e nós aqui com a responsabilidade de ministrarmos. Irmãos, o mundo pode até zombar de nós. O mundo pode até escarnecer da nossa fé. Mas a nossa fé é empírica, é algo experimental. Na igreja acontecem coisas que a ciência e a sabedoria humana não conseguem explicar. Quem ousaria ou quem conseguiria explicar tudo o que aconteceu aqui nesta manhã? Essa presença majestosa, essa harmonia entre céu e terra, terra e céu. Ninguém consegue explicar isso, mas eu senti, você sentiu, nós sentimos, e isso é incontestável. Ninguém pode contestar aquilo que nós experimentamos e sentimos. Amém? Queridos, a pastora Kelly, ao nos formular esse convite, ela nos disse que estava tratando de uma temática, e a temática era discípulo. Então, o que é ser um discípulo radical? Discípulo radical, Quando soou aos meus ouvidos a palavra radical, veio-me pelo menos dois sentidos. O primeiro sentido é aquela pessoa que aceita qualquer tipo de desafios para viver a aventura. Agora mesmo está noticiando aí o balão, O balão que pegou fogo e 21 pessoas no balão. Isso eu não iria no balão. Eu não vou nem no avião. Eu gosto de ir, quanto mais no avião. 21 pessoas e o balão pegou fogo. Morreu acho que 8 pessoas. Isso é radical. Tem pessoas que pulam de penhasco, andam em cima do trem,
esquia em cima do trem, surfista de trem e coisas desse tipo. Isso é ser radical. Mas existe também o sentido de que de alguém que abraça algo, defende algo e não abre mão, não negocia, não renuncia, não retrocede. E eu acredito que o propósito da temática que a pastora Kelly propôs é exatamente isso. E é nesse sentido, nesse aspecto que nós queremos falar. O texto que acabo de ler está registrado na carta aos Hebreus. E o escritor aos Hebreus está escrevendo para um grupo de pessoas que haviam saído do judaísmo e abraçado o cristianismo, porque aceitaram a fé, abraçaram a fé no Cristo, aceitaram o sacrifício de Cristo, mas que agora, ao se depararem com as lutas, com as adversidades, estavam querendo abandonar essa fé e voltar à sua religião antiga, porque a fé que esse povo tinha era uma fé palpável. Eles precisavam tocar em algo para sentir. E agora, a fé que lhe foi apresentada é uma fé invisível. O apóstolo Paulo diz que nós cremos por fé e não por vista. Foi ensinado nessa manhã na escola bíblica sobre a questão dos sacrifícios. Imagine, meu querido irmão, minha querida irmã, que aqui nesta manhã se encontra, se você precisasse sair de sua casa com um bezerro amarrado pelo chifre, e alguém te encontrasse e falasse: ô pastor Kelly, o senhor está indo para onde? Pastor Leonardo, o senhor está indo para onde? Pastor João, o senhor está indo para onde? Ah, eu estou indo cultuar. Mas e esse? Pelo tamanho do bezerro aí, o pecado foi graúdo, né? Imagine, irmãos, como seria você transitar na rua com uma gaiola cheia de pombos, ou com um cordeiro embaixo do braço. Onde tu vai, irmão? Eu estou indo para o culto. Mas é exatamente isso que satisfazia a fé desse povo. Lembra que quando Moisés sobe ao monte para receber a lei, Deus manda Moisés descer, desce correndo, porque o povo que tu tiraste do Egito já se corrompeu. Porque eles mandaram que Arão fizesse um bezerro. Nós precisamos de algo que nós possamos ver para adorar. Então Arão se encarregou de pegar os pendentes de ouro, as suas joias, e confeccionou um bezerro de ouro. E eles falaram: agora está legal, porque agora nós estamos vendo. Mas Paulo aos Timóteo diz que ele habita na luz inacessível. Agora nós não vemos, mas pela fé nós já podemos sentir essa harmonia entre céus e terra. O nome original desse livro de Hebreus, na realidade, é Judeus Messiânicos, porque eles abraçaram a fé. Mas agora a perseguição é tamanha que eles querem retroceder e voltar. O escritor dos Hebreus então começa a falar-lhes. E aí o escritor dos Hebreus vai escrever que nós, porém, não retrocedemos. O escritor dos Hebreus vai dizer que nós caminhamos pela fé, que o justo vive pela fé e ele não pode recuar. Eu vejo aqui o escritor aos Hebreus em forma anônima, mas eu vejo suas palavras soando como as palavras de um pastor encorajando o rebanho, mostrando para eles que a fé que eles abraçaram não foi em vão. E o escritor vai dizer no capítulo 11, começando a galeria dos heróis da fé, ele vai dizer: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Glória a Deus. E ele
melhor sacrifício do que Caim. E pela fé obteve testemunho de ser justo e de que seu sacrifício foi agradável a Deus. E pela fé, depois de morto, ainda fala até hoje através da fé que abraçou. E aí ele continua dizendo: pela fé, Enoque foi transladado sem ver a morte, porque ainda em vida alcançou o testemunho de que Deus havia se agradado dele e por isso para si o tomou. E ele continua dizendo: pela fé Noé, ao ser avisado de alguma coisa que ainda não existia, porque a Escritura diz que ainda não havia chovido sobre a face da terra, obedeceu a Deus e construiu uma arca, por meio da qual salvou-se a si e aos 7 familiares. E por meio dessa mesma fé, em construir a arca, condenou o mundo de então. Aleluia! O escritor aos Hebreus está viajando, transpondo o tempo, transpondo a barreira do tempo. Isso nós chamamos na teologia de abismo temporal, abismo do tempo. E ele fala sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, os ancestrais antediluvianos. E agora ele começa então a falar sobre Abraão. Pela fé, Abraão ouviu o chamado de Deus e obedeceu, e saiu da sua terra para uma terra que não lhe conhecia, que ainda não conhecia, simplesmente ouvindo a voz, e estabeleceu ali moradas, e esteve ali transitando como peregrino. Pela fé, Abraão recebeu a Isaque como filho da promessa, e pela fé, este Abraão, aleluia, pela fé, a mesma Sara recebeu a virtude de gerar, mesmo ainda estando velha, e de um que já estava amortecido, com os membros amortecidos, porque creu pela fé, e recebeu a virtude de gerar, e dar à luz um filho, e se tornar mãe de uma grande nação, patriarca de uma grande nação, inumeráveis como a areia da terra, como a areia do mar, inumeráveis como as estrelas do céu, porque creram no Deus que prometeu. Ele continua dizendo: pela fé, Abraão comungou e partilhou com Isaque da mesma promessa, e pela fé Isaque abençoou e Jacó e Esaú, também herdeiros da mesma promessa, porque creram no Deus que prometeu. E ele continua dizendo: pela fé, Jacó, já em idade avançada, os seus olhos já cansados, já sem enxergar, ele abençoou os filhos, todos os filhos de José e todos os seus filhos. Pela fé, Jacó, aleluia, na hora de abençoar Manaim, Efraim e Manassés, um era menor e o outro era maior, a mão direita deveria ser posta sobre a mão do primogênito. Jacó, na hora de abençoar, cruza as mãos. José fala: não, meu pai, assim não. Ele diz: calai-vos, porque bem eu sei, o maior servirá ao menor. Aleluia. Pela fé, Jacó profetizou acerca do menino Jesus. Aleluia. Gênesis 49:10 disse: o cetro não se arredará de Jacó. Aleluia. O cetro não se arredará da tribo de Judá. E de onde é o nosso rei, irmãos? Da tribo de Judá. Ele continua dizendo: pela fé, José deu ordem acerca dos seus ossos, dizendo: vai haver um exílio, o Deus do céu descerá e vos tirará daqui, e eu quero que vocês levem os meus ossos aqui, aleluia, e sepultem lá na caverna com meu pai Abraão, com meu pai Isaque e com meu pai Jacó. Aleluia. E o tempo se passou, e o Deus que havia prometido no capítulo 15 de Gênesis chamou ainda Abraão sem filhos. E Deus disse a Abraão: Abraão, sai para fora
E Abraão saiu, e então Deus começa a conversar com Abraão e fala: olha, Abraão, saiba que tu serás pai de uma grande nação. E Abraão ainda não tem filhos, e a sua nação, a sua geração, Abraão, será peregrina em terra estranha, e afligiu-o por 430 anos. Mas quando chegar o tempo, Abraão, eu descerei, vos visitarei, vos trarei de lá e vos colocarei nessa terra, porque a medida dos amorreus ainda não está completa. Irmãos, falar isso para quem está na flor da juventude não é difícil. Falar isso para quem está em pleno vigor não é difícil. Mas falar isso para um homem de quase 80 anos, aleluia, aleluia. Falar isso para uma senhora de mais de 60 anos, onde o costume das mulheres já haviam cessado, onde o processo de ovulação já havia cessado, a ponto de Sara rir atrás da cortina. E o anjo me disse: por que Sara riu? E ela disse: eu não ri, riu sim, por causa disso o filho que vai nascer se chamará Isaac, que significa riso. Imagine Sara, irmãos, com quase 90 anos, com vestidinho de gestante, aleluia. Oh, irmão, não era motivo de riso, a ponto de a Bíblia dizer que quando Isaac for a ser apresentado, circuncidado, o menino Ismael já estava com quase 13 anos de idade. Olhou aquilo e zombou e deu risada, porque parecia estranho. Mas aleluia, mas o que parecia estranho para Ismael, o que parecia estranho para o mundo, o que parece estranho para o mundo é poder de Deus, é milagre, é o sobrenatural que acontece na vida daquele que crê e na vida daquela que crê. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, que passados 430 anos, Moisés agora, pela fé, Joquebede e Arão ultrapassaram, não deram ouvido à ordem do rei, porque a ordem era: daqui para frente, todo menino que nascer será morto, só vai preservar com vida as mulheres, as meninas. Irmãos, se fosse eu, talvez percaria até o pique, até o apetite para namorar, até o apetite para ter relações, evitando assim o processo de gestação da minha esposa, para que ela não gerasse filho, para que gerar filho se vai morrer. Mas pela fé, eles não deram ouvido e geraram um menino lindo, e colocaram o nome de Moisés. E esse menino cresceu, e quando já com a idade de quase 80 anos, Deus aparece para ele no deserto e diz: Moisés, eu tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo, Moisés. Porque 430 anos se passaram e eu desci para livrá-lo. E o canal de bênção, o instrumento que eu vou usar vai ser a sua vida, Moisés. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer: pela fé, Moisés, já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aleluia! Porque ele escolheu antes sofrer com o povo de Deus e ter o vitupério de Cristo, do que sofrer por um tempo, do que gozar por um tempo das benesses do Egito. Porque no mundo tudo é passageiro, no Egito é passageiro. Aleluia! A Bíblia nos diz assim, Paulo dizendo assim: olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, e não as que são da terra, porque as que são de cima, as que são da terra, são temporais e passageiras, mas as que são de cima são eternas. Glória a Deus! E o escritor aos Hebreus continua dizendo: pela fé Moisés saiu do Egito, levando consigo todo o povo, e pela fé atravessaram o mar vermelho. Pela fé atravessaram o mar vermelho em seco, o que intentando o povo egípcio foram por ele afogados e naufragados nele. Pela fé, aleluia, as muralhas de Jericó caíram, e pela fé Raabe, que morava nas muralhas, salvou-se a si e salvou os que estavam com ela, porque pela fé guardou em vida os espias que haviam sido enviados por Josué. Glória a Deus! Aí o escritor continua dizendo, pastora: e que mais iria? Faltar-me-ia tempo se eu tivesse que falar de Gideão, se eu
tivesse que falar de Baraque, se eu tivesse que falar, aleluia, de Sansão, de Jefté, se eu tivesse que falar de Davi, de Samuel, os irmãos conhecem a história de Gideão. Oh, irmãos, como pode, estava lindo, como pode Deus olhar para um homem e falar: Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, e ele dizer: olha, mas como é comigo? Eu sou o menor da minha casa, e a minha tribo é a menor no meio das tribos de Israel. E Deus falou: mas é com você que eu estou contando, homem. Vai nessa tua força, porque livrará Israel das mãos dos midianitas. Ah, irmãos, e diz a história, o escritor vai dizer que Gideão mandou convocar todo o povo e reuniu uma grande multidão. 32.000 homens se reuniram a Gideão. Eu imagino que Gideão olhou e falou: aí tudo bem, com essa multidão nós vamos para cima, nós vamos destruir tudo. Aí o Deus do céu se manifesta e fala: ô Gideão, é muita gente, Gideão. Se você for para a guerra com essa multidão, Gideão, e vencer a guerra, Satanás vai falar lá dentro do seu eu, lá do seu ego. Satanás vai massagear e vai falar: também com essa grande multidão, é muita gente, Gideão. Vamos fazer o seguinte, vamos dispensar um pouco dessa gente, Gideão. Tá bom, Senhor, como é que nós vamos fazer? Ó, Gideão, o meu critério é o seguinte: manda que os covardes, manda que os medrosos, mande que os tímidos voltem, Gideão. Gideão falou: ah, então tudo bem, certamente vai voltar uma micharia, porque coragem é o que nós temos. Irmão, na primeira convocação, 22.000 homens voltaram. Sabe por quê, irmãos? No reino não há lugar para covarde. O evangelho não há lugar para tímidos. Tímidos não no sentido de temperamento, tímidos no sentido de se envergonhar do Cristo, de se envergonhar da cruz, de se envergonhar do evangelho. Paulo diz: porque eu não me envergonho da palavra da cruz, porque é poder para nós que cremos, é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Não há lugar para os tímidos. 22.000 voltou, irmãos, ficando apenas 10.000. A Gideão falou: não é muito, mas dá para a gente enfrentar. E Deus falou: não, Gideão, ainda é muito. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Somente pela fé, talvez eu desistiria. Vai, então, Senhor, vai, Senhor, porque eu estou fora. Na segunda seleção, irmão, mais 9.700 voltaram. Porque tem gente que abraça o evangelho por status, tem gente que abraça o evangelho por modismo, mas o evangelho é muito mais que isso. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, vem e segue-me, e terás o tesouro do céu. A parte mais difícil do evangelho, irmãos, é renunciar a si mesmo. A parte mais difícil do cristianismo é renunciar a si mesmo. E é exatamente isso que Jesus nos convida a fazer. Só 300. E aí o povo vai, irmãos, para a batalha, com medo, amedrontados. Mas é através do sonho, Deus encoraja Gideão, e aí eles vencem a batalha. Oh, irmãos, só Deus pode fazer isso, irmãos. O salmista diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Os irmãos estão vendo a guerra que está acontecendo agora no Oriente, irmãos. Os irmãos acham mesmo que Israel será destruído? Os irmãos acham mesmo? Aleluia. Deus falando a Jeremias, disse assim: olha, Jeremias, pode porventura o homem validar o concerto que fiz com a lua, e com as estrelas, e com o sol, de forma que eles não dêem o seu brilho no firmamento? Se porventura eles puderem, Jeremias, então poderão invalidar o concerto que eu fiz com o meu povo Israel. Ah, irmãos, há um Deus no céu que vela pelo seu povo. O mundo desconhece, irmãos,
O mundo desconhece o tamanho do Deus que nós temos. E talvez, muitas das vezes, até nós mesmos desconhecemos. Porque quando estamos amedrontados, quando estamos temerosos, quando estamos tímidos diante das adversidades, como isso nós estamos dizendo que não acreditamos o suficiente no Deus que nós dissemos crer. É isso que está acontecendo com o povo hebreu. Você já teve a sensação de que depois que você veio para o Evangelho, as coisas ficaram mais difíceis? Você já teve a sensação de quando você não servia a Deus, as coisas eram mais fáceis? Salomão disse assim: nunca ninguém com sabedoria diga, porque foram os anos passados melhores do que estes. Ah, irmãos, porque a alegria do mundo é tão passageira. Jesus disse assim uma vez: olha, a minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, a paz que o mundo oferece, ela é transitória, é passageira, mas a paz que eu dou é eterna. Glória a Deus. Os escritor aos Hebreus, glória a Deus. O escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre o culto no Antigo Testamento. Eu dei glória a Deus quando eu cheguei aqui, eu vi a pastora Kelly ministrando, até perguntei qual o tema da lição, porque coincidiu tudo. Meu, só Deus pode fazer isso, só Deus pode harmonizar isso. O escritor aos Hebreus vai falar sobre o culto, e vai falar que o nosso culto é melhor e maior. O escritor aos Hebreus vai falar sobre o sacerdócio. Vai falar: olha, o povo da antiga aliança tinha um sacerdócio interessante. Vai falar sobre o culto, sobre sacrifícios. Porém, eles tinham que apresentar o mesmo sacrifício todos os dias de semana, todas as semanas do mês, todos os meses do ano. Ele vai falar sobre o tabernáculo, vai falar sobre os anjos, e aí ele vai apresentar o Cristo como sendo superior aos anjos, como sendo superior à lei, como sendo superior aos sacrifícios, como sendo superior aos sacerdotes. Olha, irmãos, então para mim é no mínimo insano. A pastora Kelly até falou sobre as sombras, e tudo que ela estava falando aqui, que a lei só servia de sombra, só apontava para algo, que a lei servia como aio, é aquele condutor, o pedagogo que leva a criança até a escola. Aleluia. Imagina, irmãos, a lei pegando a criança e levando até a escola. Quem é a escola? O mestre dos mestres. E aí, chegando com a lei diante do mestre, fala: agora se curva diante dele, porque está aí o Senhor. Aleluia. Foi isso que os anciões perguntaram para Jesus, para ele, quando ensinava na sinagoga com 12 anos. Mas de onde vem tamanha sabedoria? Não é esse o filho do carpinteiro José? Não estão os seus irmãos, as suas irmãs em nosso meio? Aleluia. O escritor Salomão vai dizer em Eclesiastes que é a própria sabedoria, a sabedoria encarnada. E quando Deus mandou criar todas as coisas, ele já estava com o Pai, e ele era sua aluna. É a sabedoria encarnada, é a sabedoria personificada. É ele que está aqui em nosso meio. É ele quem disse: se alguém tem falta de sabedoria, pede ao Pai que a todos dá sem penalidade. Glória a Deus. O escritor às vezes vai dizer no mínimo insano, então, que vocês troquem o maior pelo menor. Você, meu querido irmão, você trocaria uma nota de 200 por uma de 2? Obviamente que não. Você trocaria o seu belo carrão por um Poisé? Certamente que não. O escritor está dizendo exatamente isso. Vocês vão trocar a fé no Cristo. O escritor, em capítulo 10 e 20, vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote
que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que semelhante a nós em tudo foi tentado e venceu. E agora Ele abriu um novo e vivo caminho, pelo qual nós temos acesso ao Pai. E esse caminho foi aberto no véu que foi rasgado lá no templo. E este véu era a sua carne, quando Ele na cruz expirou para a tempestade. É desse jeito. Glória a Deus. É no mínimo insano que você troca a sombra pela realidade, ou a realidade pela sombra. É voltar no tempo, é retroceder. O escritor aos Hebreus vai mostrar exatamente isso. E agora o escritor aos Hebreus vai mostrar, aleluia, que essa fé não é em vão. Embora Jesus pareça humilhado, embora Jesus pareça envergonhado, não houve na história alguém que com maior autoridade, com maior coragem que Ele. Aleluia, porque quando todos os homens, todas as raças humanas, toda a raça humana havia caído, naufragado, no céu ecoou uma voz: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? O escritor de Apocalipse, o apóstolo João, ele vai dizer que na abertura dos selos, na abertura do livro, ecoou uma voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Glória a Deus. João disse que olhou para o céu, não tinha ninguém. Olhou para a terra, não tinha ninguém. Da mesma forma que Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Não havia no céu, não havia ninguém. Não havia na terra também ninguém. Quem sabe Miguel, quem sabe Gabriel, até tentou se levantar, mas alguém disse assim: não, vocês não têm condições. Vocês não têm condições. Aí se levantou o grande, o Jeová Jiré, o Jeová da providência, o Cordeiro do Monte Moriá. Se levantou e disse: envia-me. Isaías disse que quando ele morresse, quando ele derramasse a sua alma por expiação, ele veria, aleluia, se alegraria no resultado. Eu tenho certeza que os céus estão alegres nesta manhã, por me ver eu aqui, ver você aí, ver nós aqui. Eu tenho certeza que o céu olha e fala: um ex-drogado, um ex-dependente químico, um ex-alcoólatra, olha lá, um ex-prostituto, mas agora liberto, transformado como resultado do sacrifício que eu, aleluia, realizei na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã. Mas como Ele ressuscitou, a nossa fé é verdadeira, a nossa fé é empírica. Só quem sente a presença do Deus invisível, mas real, glorifica a Deus essa manhã. Glória a Deus. Se você acha que tem motivos para agradecer a Deus, se você acha que tem motivos para tributar louvores a Deus, levante a sua voz, verbalize algo, verbalize uma expressão, algo que dignifique, algo que glorifique, algo que exalte ao Senhor nessa manhã. O cenário aqui, irmãos, o escritor aos Hebreus está usando uma metáfora sobre um campeonato, sobre uma corrida, e a nossa fé cristã reflete bastante isso. É como uma corrida, é como uma carreira. Paulo usa muito essa metáfora. Ele fala: olha, porque aqueles que vão combater, eles precisam se disciplinarem para que possam vencer. Paulo vai dizer: olha, aqueles que labutam, que correm nos estádios, eles precisam correr com veemência, coerência, autenticidade, para que possam alcançar a coroa. O escritor de Hebreus, quando ele fala sobre a galeria dos heróis da fé, imagine, irmãos, um balão a gás. Os irmãos conseguem imaginar um balão a gás?
Se eu soltar um balão na gás aqui com o nome Abel, um balão cheio de gás, o balão vai subir, ficar pendurado aqui, vai. Eu soltar um balão com o nome Enoque, ele vai subir e vai ficar aqui. Se eu soltar um balão com o nome Noé, ele vai ficar aqui. O que o escritor Hebreus está dizendo é exatamente isso. Porque depois da galeria dos heróis da fé, que não termina no capítulo 11, mas termina no capítulo 12, ele vai dizer, o texto que nós lemos: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que avançam para a conservação da alma, olhando, capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A Bíblia chama de Abraão nosso pai da fé, mas a fé é antes de Abraão, porque o autor e consumador da fé é Jesus Cristo, que é eterno juntamente com o Pai e estava na eternidade. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, verso 16, que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O escritor está dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ao qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, rejeitou a afronta, a ignomia, e agora sentou-se à destra de Deus. Glória a Deus. O escritor está dizendo, nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos de perto, deixemos todo o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você foi chamado com um propósito, irmão. Você foi chamado com um propósito, irmã. Você foi chamado com um propósito, igreja. Ninguém é chamado sem propósito. Então é interessante que nós deixamos o pecado e todo o embaraço. O escritor está dizendo que, olha, para correr essa corrida é preciso correr leve. É preciso despojar de tudo aquilo que causa peso. Você já viu os maratonistas? Um shortinho em cima da pele, uma garrafinha minúscula de água, uma camiseta, às vezes sem camiseta, para ficar o mais leve possível. Não dá para entrar numa corrida maratonista, de maratona, com as armaduras de Efésios 6. Não dá, é diferente, precisa correr leve. E o escritor está dizendo, olha, não adianta, não tem desculpa para você nesta manhã, não tem desculpa para nós nesta manhã, porque quando você quiser recuar, dá uma olhada para a galeria dos heróis da fé. Olha lá, Abel dizendo, prossegue, campeão. Aleluia. Olha lá, Marco dizendo, acredite, creia nas promessas. Olha lá, Noé dizendo, olha, vale a pena. Por mais de 100 anos eu criei e fui edificando a arca. Oh, irmãos, quando a luta estiver grande, quando a fornalha estiver acesa, não adianta querer desanimar, porque o escritor sempre vai dizer que pela fé, homens apagaram o poder do fogo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo? Ah, irmãos, mais de 1.400 graus de caloria, o suficiente para derreter aço. Oh, aleluia! E Nabucodonosor mandou jogar aqueles 3 homens, e os homens que o amarraram, quando abriram a porta da fornalha e jogaram aqueles 3 homens lá dentro, esses homens que afrontaram o reino de Nabucodonosor, esses homens que tiveram a coragem de dizer, ó rei, saiba que o Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar das suas mãos e do poder da fornalha de fogo ardente. Contudo, ó rei, fique sabendo, se ele não nos livrar, mesmo assim não nos prostraremos e não adoraremos a sua imagem. Fé é isso, irmãos. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se a porta se abrir, ele é Deus.
passando pelo vale. Glória a Deus. Mas o salmista disse: não temerei espanto noturno, nem seta que voa de dia, e nem mortandade que assola ao meio-dia, porque eu sei quem está comigo. Irmãos, nós não podemos ver, mas Ele está conosco o tempo inteiro. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Jeová Nissi está conosco. Ele é a nossa bandeira. O Jeová de Sabaoth está conosco. O Senhor dos Exércitos. O Jeová de Sidiquém está conosco. Jeová está aqui. Glória a Deus. Ele continua dizendo: se você se sentir que está na cova com os leões, não tema, vai dormir. Olhe para a galeria dos heróis da fé, porque pela fé fecharam a boca dos leões. Não tinha onde encontrar acusação contra Daniel, porque o homem era justo. Deixar de orar por causa da aflição, jamais. Então pensaram: só há uma forma de pegá-lo, é criar uma lei dentro da sua lei. Nós vamos proibir todo homem, toda mulher no reino de orar e fazer preces a qualquer outro Deus durante um período. Pensaram agora: eu quero ver Daniel orar. Eu quero ver Daniel orar na cova com os leões. Porque ele vai quebrar isso. Ele vai quebrar esse decreto. Ele vai quebrar esse ofício. E quando ele quebrar, nós vamos lançá-lo na cova. E os leões vão despedaçar. O livro de Daniel vai dizer que na casa de Daniel havia janelas que davam para o Oriente. Salomão, quando consagrou o santuário, o tabernáculo, no capítulo 6, segundo Crônicas, ele faz uma oração e diz: Senhor, quando o teu povo pecar e for levado e espalhado por meio das nações, onde não tenha o tabernáculo, e de onde eles estiverem, eles orarem, virado para a banda de Jerusalém, ouve do céu, Senhor, e perdoa os seus pecados. No Antigo Oriente era assim, irmão, quando se fazia guerra contra o reino, a primeira coisa que se destruía era o templo, onde eles se reuniam para buscar e fazer preces aos seus deuses. Porque na mente deles era: se eu destruir o templo, não tem aonde eles se reunirem. Se não houver reunião, não vai haver invocação, não vai haver conclamação, não vai haver oração. Se não houver oração, não há entidade que desça para livrar. Assim eles fizeram com o templo em Jerusalém. Destruíram, Nabucodonosor destruiu tudo. Porque eles pensavam: sem templo, eles não vão se reunir. Sem reunião, eles não vão orar. Sem oração, não há Deus, não há um ser que possa responder. Porque eles estavam acostumados com os deuses terráqueos. Lembra de Senaqueribe, quando afrontou o rei Ezequias, disse: olha, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Dê uma olhada em volta. Os meus pais destruíram todos os reinos e nenhum Deus pôde livrá-los. Ao que Deus disse: olha, Isaías, diz para Ezequias que Senaqueribe está equivocado. Ele está achando que o Deus dos céus é o mesmo desse Deus. O salmista disse: o nosso Deus não é
orações. Porque os Deus deles têm mãos, mas não apalpam, Salmo 115. Tem pernas, mas não andam. Tem olhos, mas não enxergam. Tem nariz, mas não cheira. Tem boca, mas não fala. E nem som algum sai de sua garganta. Mas o nosso Deus não. O salmista diz: sua Deus, como cheiro suave, as tuas narinas, a minha oração. O escritor João em Apocalipse vai dizer que as nossas orações sobem como incenso, porque o anjo foi diante do santuário, no altar do incenso, pegou brasas do altar, misturou na sala com as orações dos santos e derramou sobre a terra. Irmãos, as nossas orações são ouvidas. Pode até ser que a resposta não chegou ainda, mas elas já foram ouvidas. Elas já estão. Coisa linda, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não está muito tempo, que já está acabando. Pode ir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a todos o submundo das drogas. 5, 6, 7 pedras de crack todos os dias, fora maconha, cocaína, bebida. Aos 23 anos de idade, num lixo na rua, correndo descalço, sem camisa, gritando como louco. Até que Jesus me encontrou. Não tinha perspectiva de ver o ano de 98. 27 anos se passaram, dia 11 de agosto faz 28 anos, todo louco, irmãos. Quando meu filho nasceu, não tinha, eu fui apresentado, não tinha oferta, eu era muito pobre. No meu coração eu falei: Senhor, eu não tenho uma oferta, mas eu dou o meu filho para a obra missionária. 4 anos se passaram e nasceu a minha filha. Parece que eu estava um pouquinho mais pobre. Outra hora eu conto, testemunho a minha pobreza, mas que se tornou em riqueza para a glória de Deus. Fui apresentar minha filha e disse a mesma coisa: Senhor, eu não tenho oferta, mas eu dou a minha filha para a obra missionária. 20 anos se passaram e um dia eu e minha filha e meu filho conversando, ela disse: pai, meu coração está ardendo, eu estou indo para a obra missionária. Foi para Curitiba, ficou 3 meses na base. Falou: agora, pai, eu estou indo para o Egito, para o prático. Egito, 16º país que mais persegue cristãos no mundo. Como ela esteve morta em 2012, Jesus ressuscitou. Eu falei: filha, você já morreu uma vez. Se Jesus se ressuscitou, eu conto testemunho, só tem uma causa, um motivo: é para a glória do nome dele. Ela foi. Quando venceu os 3 meses, toda a equipe voltou e ela disse: pai, meu coração e o coração da minha líder acendeu e ardeu para renovarmos o vício, ficar mais um ano. Ficou mais um ano no Egito. Quando ela estava voltando, falou: pai, estão voltando. Eu falei: oh, glória a Deus. Aí meu filho de família liga: pai, tem uma novidade, uma notícia para te dar. Fala, filho. É que meu coração está ardendo, eu não consigo mais falar não. Estou indo para a base missionária. Está 3 anos viajando o mundo, agora está lá na Colômbia, irmãos. Ela viajou, Colômbia, Paraguai, Uruguai, Argentina. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque Deus ouve orações, irmãos. Pode até não responder como nós gostaríamos de ouvir, mas não quer dizer que as suas orações não chegou ao trono da graça. Quando Deus disse a Isaías, diz a Ezequias que ele morrerá. Coloca a tua causa em ordem que ele morrerá e não viverá. Isaías chegou a Ezequias e disse: olha, ei, ordena a tua casa. Quem vai
ser o rei sucessor. Deixa tudo em ordem, porque o Senhor vai te recolher. Irmãos, a Bíblia diz que Ezequias virou para o canto e chorou, irmãos, amargamente. Glória a Deus. E chorou continuamente. Aleluia. Chorou muitíssimo, é a expressão. A expressão muitíssimo está no grau superlativo mais do que perfeito, indicando que Ezequias chorou com tamanha intensidade que lá no pátio se pôde ouvir. Isaías estava no pátio, Deus disse: escuta agora, Isaías, e disse a Ezequias que ao ouvir a sua oração, estou acrescentando 15 anos de vida e vou dar nas suas mãos os seus inimigos. Glória a Deus. E você está aqui nesta manhã e a luta vem sobre a tua vida. Se não veio, eu acredito, virá, porque o Evangelho é isso. Mas Jesus não engana ninguém. Disse Senaqueribe ao rei Ezequias: olha, não vos engane o vosso Deus. Eu quero dizer nesta manhã que o nosso Deus não engana ninguém. Jesus, quando chamou, disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a pergunta que eu faço nesta manhã, que é uma pergunta retórica: se Ele venceu o mundo e está conosco, nós também o venceremos. Paulo aos Timóteos, capítulo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos chamou com espírito de temor, mas com espírito de coragem, de amor e de mansidão. Glória a Deus. Então, o tema dessa mensagem nesta manhã é: levante-se e corra, campeão. Corra, campeão. Nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado e todo embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, com perseverança, a carreira que nos está proposta. É só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. O céu começa a se Pode cantar. Imagina a arquibancada, e na arquibancada todos esses heróis da galeria dizendo para você: corra. Os escritores hebreus vão dizer que pela fé eles fizeram tudo isso, afugentaram reinos, colocaram em fuga exércitos inimigos, aparcaram o poder do fogo, venceram o fio da espada, mas pela mesma fé outros morreram queimados, outros morreram crucificados, outros foram trucidados, outros foram decapitados pela mesma fé, mas não renunciaram. E todos eles, embora não alcançando a fé, aleluia, não palparam a fé, dormiram na fé. E Deus, sem nós, não lhe proporcionou o realizar a fé, porque Deus tinha algo melhor a nosso respeito. Glória a Deus. Para que juntos a nossa fé fosse edificada. Agora, irmãos, o que é mais lindo é que junto com a galeria dos heróis da fé está alguém que está acima de todos. Aquele que Paulo disse, por causa da sua obediência, ele desceu até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, da qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Jesus Cristo, Salvador, para a glória de Deus Pai. É Ele mesmo que desceu, se revestiu da natureza humana, venceu a morte, venceu a cruz, ao terceiro dia ressurgiu, aleluia. Foi visto pelos dois, foi visto por Maria Madalena, foi visto pelos 11, foi visto por mais de 500, ressurgiu,
ascendeu aos céus e diz que em breve voltará. O escritor Deus vai dizer que esse mesmo sumo sacerdote, nunca no Antigo Testamento se viu um sacerdote assentado, porque o sacrifício não cessava, porque eram imperfeitos. Mas o escritor Hebreus vai dizer que Jesus não. Ele ofereceu uma vez só, de uma vez por todas, venceu, ofereceu um sacrifício perfeito, e agora está assentado, porque acabou, não resta mais sacrifício. Está sentado à destra de Deus Pai, e por nós intercede. Escute o que eu vou dizer aqui. Salmos capítulo 12. O cristianismo é a única religião do mundo que atesta que Deus se levanta do trono para ouvir os necessitados. Salmos 12 diz assim: por causa do gemido dos necessitados. Se coloque de pé nessa manhã para nós orar por gentileza. O céu começa a se abrir, Salmos 11, para nós encerrarmos. Por causa do gemido dos necessitados, diz o Senhor: eu me levantarei agora do meu trono. Eu quero que você contemple o Senhor em pé no seu trono agora, intercedendo por nós. E me rance, me rance. O próprio Jesus está dizendo: tenha fé, filho. Tenha bom ânimo, filho. Tenha bom ânimo, filha. Hoje nós não temos uma arquibancada. O que nós temos hoje, irmãos, é um trono. E os heróis da fé que estavam na galeria dos heróis da fé estão agora debaixo do altar. Porque João diz que a alma dos que morreram está debaixo do altar clamando por justiça. E no trono está o nosso Senhor dizendo: se coloque de pé, corra, campeão, corra, campeão. Nós, porém, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado e o embaraço tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a qual Jesus Cristo, vencendo, não temeu a cruz, desprezou a ignomia, assentou à destra de Deus Pai. 2 Timóteo capítulo 7, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, porque eu já estou sendo oferecido como libação de sacrifício, o tempo da minha partida está próxima. Versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas lutar. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, mas do que avançam para a conservação da alma. Oh, Jesus, mais um pouquinho, é só um pouquinho, e que há de vir, virá, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, pastores, eu agradeço a oportunidade dos músicos, eu agradeço a oportunidade da igreja. Não se esqueça de orar por nós. Oh, Jesus, obrigado, gente.
você parece impossível de alcançar. Do começo até o fim, Deus falou aos nossos corações sobre fé. Que palavra tremenda, como o Espírito Santo ministrou sobre nós. Quem sabe você precisa, assim como aqueles heróis da fé, apenas se posicionar perante a Deus diante de uma palavra que já foi declarada no passado, sobre alguma promessa na sua vida. E o Senhor te trouxe aqui para você ouvir mais uma vez que Ele é o Deus que tem planos e propósitos comigo e contigo. Você só precisa continuar crendo.
Glória a Deus, que culto, que presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra poderosa, palavra maravilhosa, que presença de Deus. Amém. Eu sempre falo aqui nessa igreja, nós sempre falamos, pastor Léo e eu. O Senhor não precisa de multidões para se manifestar. O Senhor não precisa de quantidade para manifestar a sua glória. O Senhor precisa de corações abertos para ouvir a sua mensagem. O que o Senhor quer são pessoas como eu e você, que já vem com o coração ardendo para servi-lo. E aquilo que nós precisamos para hoje e para amanhã, o Senhor tem cuidado. Que palavra tremenda, como Deus falou comigo aqui. Meus irmãos, como Deus falou ao meu coração. Hoje eu aprendi sobre fé nos mínimos detalhes. Quando o pastor estava trazendo a mensagem, falava dos homens que viveram pela fé, debaixo de uma palavra, apenas creram e se posicionaram debaixo de uma palavra, e a mão de Deus, as mãos de Deus eram sobre eles. É sobre isso, meus irmãos, é isso que Deus quer nos ensinar nesse tempo. Confiar naquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pastor do Carmo, que Deus continue usando a sua vida. Essas portas estarão sempre abertas para quando você quiser. Gente, foi difícil trazer o pastor do Carmo aqui, viu? Homem cheio da agenda, viu? Quem gostou do pastor do Carmo, diga amém. Quantos querem que o pastor volte aqui novamente? Diga amém. Se depender da gente, pastor, a gente faz 2, 3, 4, 5 cultos. Que palavra! Quando a palavra vem do trono, a gente não quer parar de ouvir, né? As mesmas, doutor? Que glória, que bênção, que Deus abençoe seu ministério. Que essa casa aqui seja sempre aberta, sempre estará aberta para te receber. Obrigado por ter aceitado. Por mim, nós ficaremos ouvindo você aqui. Deus te usando, meu Deus do céu. E que tremendo que Deus está fazendo na vida dos seus filhos, viu? Não sabia que eles estavam lá no Egito, a Kennedy, né? Misericórdia, lá no Egito. Olha aí, gente, ó. Enquanto a gente, às vezes, vai em uma comunidade, a gente tem medo. E agora, imagina lá no Egito, né? É Deus que faz isso. Quem tem chamado é isso aí. Agora, cuidado com o que você pede. O homem orou, falou: vou entregar os meus filhos para missões. E estão lá, gente. E o Jeová faz queimar mesmo os corações. E estão fazendo a obra de Deus, coisa gloriosa, né? E nós queremos adotar missionários, gente. Aí, pastor. Nós somos uma igreja missionária. Um dos planos, propósitos que Deus colocou nos nossos corações é investir em missões. E em nome de Jesus, ainda que a nossa igreja acabou de começar, esse é um dos projetos que está queimando aqui no coração do pastor e do meu. E quem sabe a gente adota os seus filhos nesse projeto maravilhoso também para a glória de Deus. Aplauda Jesus mais uma vez por essa